dia, bem-vindos a mais uma edição de O Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Comigo estão os dois analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar por analisar o projeto de lei que foi aprovado em Parlamento da coadoção por casais homossexuais. Pedro Filipe, foi uma decisão histórica para o nosso país ou achas que ficou ainda muito por fazer? Acho que foi ambas. Foi histórica porque, de facto, é um passo civilizacional, esta aprovação, que foi aprovada ainda falta a especialidade, mas... E a promulgação pelo Presidente da República? Sim, ainda falta percorrer um longo caminho, mas acho que ainda assim ficou muito aquém. Acho que não faz sentido, já não faz desde que foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que a adoção esteja votada a estes casais. Se antigamente ainda era discutível se isto era uma discriminação inconstitucional ou não, hoje em dia já não parece que haja discussão possível. Ou seja, um casal, à luz da mesma lei, um casal casado, sendo heterossexual, pode adotar. Um casal casado, sendo homossexual, não pode. Quer dizer, acho que isto é uma discriminação que salta à vista e não percebo ainda como é que o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou sobre isto, nem como é que nenhum dos partidos mandou isto para a revisão. Vamos aqui só perceber o que é que estamos a falar. O decreto-lei daquilo que foi passado na Assembleia refere que quando duas pessoas do mesmo sexo sejam casadas ou vivam em união de facto, exercendo um deles responsabilidades parentais em relação ao menor, por via de filiação ou adoção, pode o cônjuge ou o unido de facto coadotar o referido menor. Terá que ser uma pessoa com mais de 25 anos e nas situações em que não existe um segundo vínculo de filiação em relação ao menor. Pedro Cabrita, tendo em conta também aquilo que se passou na Assembleia e esta coadoção, porque não é em pleno uma adoção por casais homossexuais, este é um passo em frente para esse caminho ou, como alguns críticos dizem, é uma maneira de estruturar a família tradicional? Eu diria, eu ia ao encontro daquilo que tu disseste agora na última frase, que isto abre a discussão, não é? Isto é um projeto de lei. Isto não é nenhum decreto de lei, isto ainda vai ser discutido na especialidade e isto é apenas o debater o tema, não é? É levar a Assembleia da República a legislar sobre a situação. Portanto, eu ainda não poderia dizer, ou não iria pelo caminho de dizer que é uma boa decisão ou que é uma má decisão, porque ainda não é nenhuma decisão. Relativamente ao tema em causa, eu tenho sempre alguma dificuldade, e penso que também acontece isso muito na Assembleia da República, por isso é que estes temas são sempre uma surpresa nas votações, não é? Provavelmente ninguém iria esperar que este projeto de lei passasse, Sim, mas passou. Teve 99 votos a favor, 94 contra e 9 abstenções. Eu não esperava, confesso. Portanto, são sempre temas complicados e que não há tanta disciplina partidária quando o tema é este, ou quando, por exemplo, foi o caso do aborto. Sim, o PSD e o CDS têm liberdade de voto, por exemplo. A minha opinião neste caso é um pouco contraditória no sentido que eu penso que estes assuntos devem ser, ou deveriam ser tratados mais casuisticamente. Eu sei que é complicado, é difícil, mas aquilo que eu gostaria mais de ver numa lei era um órgão que tivesse a capacidade de analisar quem vai adotar e se tem ou não capacidade plena para que a criança possa ser... essa situação lhe possa ser útil. Não, Pedro, mas isso já acontece, desculpa lá. Ou seja, antes de qualquer adoção, seja por um casal homossexual ou seja por um casal heterossexual, há uma comissão que avalia as condições dos adotantes. Sim, mas neste caso, vamos lá ver uma coisa, até agora acontece, mas sempre naquele sistema natural, não é? Nós aqui, ao abrirmos... Natural. Sim, o dito sistema natural, não é? O normal é uma mãe e um pai de sexos opostos. Não sei o que é natural, Pedro, porque um solteiro pode adotar e naturalmente uma pessoa sozinha não concebe um filho. Está bem, mas lá está. É uma então pessoa, não é assim tão natural. É uma pessoa sozinha, também existem mães solteiras. E também existem pais homossexuais com filhos. Mas aqui a questão... Está bem, não, existem. A questão passa por uma visão de quem é que pode dar melhor qualidade de vida à criança ou passa por uma outra questão que é diretamente os direitos das pessoas homossexuais. Porque aqui parece-me que são duas questões ligeiramente diferentes. Poderá um homossexual ter o mesmo ou melhor estilo de vida que um heterossexual, ou passa por uma análise mais social de um homossexual poderá dar um bom estilo de vida a uma criança ou será uma família destruturada? Pedro Filipe.
Qual das duas achas que deve ser a visão para um tema destes? Mais uma vez, acho que uma e outra coisa não são indissociáveis. Acho que primeiro é uma questão de igualdade. A primeira questão aqui, em relação aos homossexuais, é uma questão de igualdade. Justifica-se que um homossexual tenha menos direito que um heterossexual apenas pela sua orientação sexual? E estes direitos são menores só em relação à filiação? E quando falamos Faz sentido de família? isto? Pois, o problema é mesmo esse, não é? Até que ponto é que são os direitos de quem adota ou os direitos do adotado? Esse é que é o problema, não é? Portanto, se estivermos a ver isto do ponto de vista da igualdade, tudo bem, mas eu estou a dizer, se estivermos a ver isto do ponto de vista da igualdade de direitos de quem adota, obviamente que, e se formos pela igualdade, obviamente que um casal homossexual deve ter os mesmos direitos que um casal heterossexual em adotar uma criança. Se formos analisar isto pelo lado da criança e dos direitos da criança e de proporcionar a uma criança uma vida que até agora nós acharíamos que era normal, que era ter uma mãe e um pai de sexos opostos, é dúbio, é complicado e são sempre questões muito complicadas de analisar e não têm a ver com ideologias, mas com... Tu consideras que um heterossexual está naturalmente, um casal heterossexual está naturalmente mais apto para educar uma criança? Um casal heterossexual? Considero que naturalmente uma criança precise de um pai e de uma mãe, e quando não o tenha, ter duas mães é capaz de ser complicado aos olhos da sociedade. É assim, é muito giro nós estarmos aqui teoricamente a tentar analisar as coisas só de uma perspectiva da igualdade de quem está por cima, mas se calhar é complicado uma criança que é adotada depois estar na escola e levar a sua vida inteira, e sabes que é isso que provavelmente no início pode acontecer, a ser questionada de porque é que tem dois pais e não tem um pai e uma mãe, ou não tem só um pai. Eu sempre gostei dessa coisa do vamos retardar o avanço civilizacional, não por nós, mas porque os outros ainda não estão preparados. E também, acho que esse argumento para proteger as crianças, não? Ainda não votavam, as minorias hoje ainda estariam... Não, isso dizes tu, mas o argumentário nunca muda muito. Muda sempre o exemplo. O argumentário é sempre igual. Bom, eu até aceito, mas acho que a maior parte da sociedade ainda não está preparada para dar este passo. Ainda há pouco tempo... Mas eu não estou preocupado com a sociedade, estou preocupado com as crianças. Nos últimos Oscars surgiu um filme que aborda a questão, se nós pensarmos a questão não é assim tão diferente, ou pelo menos o nível de argumentário é idêntico. Não é? Foi um filme que foi muito falado sobre um presidente norte-americano e a questão dos negros e dos direitos que tinham. O argumentário é igual, muda em relação aos negros, em relação às mulheres, em relação aos homossexuais. Hoje em dia, como essas questões já estão, pelo menos para alguns, mais ultrapassadas, já dizem, não faz sentido, é completamente diferente. Não é. É igual, são questões de direito, são questões de igualdade, que quando é para se retardar, o argumentário é sempre, não, vamos ter que aguardar aqui um pouco, as pessoas não estão preparadas, mas será que é mesmo bom, mas será que se justifica? O meu argumento não é as pessoas estarem preparadas ou não. O meu problema é as crianças não têm o mesmo mecanismo de defesa que outro tipo de pessoas mais velhas, mesmo de outro tipo de raças ou de orientações sexuais diferentes, têm sempre um mecanismo de defesa diferente. As crianças são muito mais desprotegidas. É preciso ter muito cuidado com um sistema que se possa abrir e que possa prejudicar as crianças, que é, obviamente. Sim, é louvável o teu interesse pelas crianças. Mas eu pergunto, nos países onde isto foi aprovado, onde isto já existe... São 5 países onde foi aprovada a coadoção. 5 países onde há a coadoção e há muito mais onde já há adoção plena. Por exemplo, há 23 estados nos Estados Unidos que já têm adoção plena. Há muito mais países com adoção plena até do que a coadoção. Para mim, a coadoção é uma cobardia legal. As crianças desses países... Tem-se feito estudos, com certeza, que as pesquisas têm acompanhado. Notas que de facto não sabem. Não posso dizer isso, não sei. Não sei se tu tens informações, portanto, relativas a esses países que têm a adoção plena e tens sabido que corre tudo bem e que não há problema nenhum. Não é isso. Tens suicidado em massa, tens ouvido coisas assim. Mas sabes que corre bem. Eu tenho exemplos próximos. Que eu não estou a dizer nada. Eu tenho um exemplo próximo de uma criança que não é adotada, exatamente porque não pode ser, mas que vive numa família com casais homossexuais, como de resto já acontece com tantas crianças. E isto é que é a hipocrisia. É porque não é proibido um casal homossexual ter um filho, desde que seja só filho de um. Não é proibido um homossexual adotar uma criança. E depois de adotar uma criança, pode ter um relacionamento com outro.
Isto não é proibido. Isto tudo permitimos. Sim, E isto sim. a lei fecha os olhos e isto já é tudo normal. Daí A partir do momento em que se casarem, isto já é tudo nefasto. Daí eu e te coitada dizer, da criança. Mas isto não, faz é, sentido. não é coitada da criança. Eu não disse nada. Eu não disse que era coitada da criança. O que eu te estou a dizer é o seguinte. Temos que ter algum cuidado quando estamos a mexer com crianças que não têm o mesmo mecanismo de defesa que outro tipo de pessoas. E é preciso analisar as coisas desse ponto de vista. Não é só olhar para a igualdade de quem adota, mas também olhar para os direitos e para as fragilidades de quem é O que eu te adotado. digo é Tu que só isso já- estás a olhar não, para a teoria. O que eu te digo é que isto já não é teoria. Como se fosse Pedro. simples. Não, Ah, porque vamos tu estás fazer a viver isto, no mundo não da há problema teoria, nenhum. onde não vês Não, estas situações. Talvez elas não existem no teu mundo, mas elas existem muito. Sei que não tem a ver com o teu mundo ou com o Isto meu mundo, não é isso nada não de tem. novo. Não será uma questão de falta de estudo? Ou seja, não existem estudos que comprovem que uma família tradicional funcione, mas também existem estudos que comprovem que uma família homossexual funcione. Não haverá aqui uma falta de conhecimento ou de uma análise, por exemplo, mais detalhada dos países que já têm este tipo de sistema de plena adoção ou de coadoção e perceber até que ponto é que se pode adaptar? Ou será uma questão até mesmo de preconceito puro e duro em Portugal? Não, provavelmente, antes de fazer um projeto de lei, antes de apresentar um projeto de lei, se calhar deveria ter havido e devia ter existido esse tipo de informação, não é? E não chegar aqui do nada, num país conservadorista. É preciso, nós também temos de ter cuidado com as coisas que fazemos, não é? Nós não podemos impor e esperar que um país católico super conservador como Portugal é, não é? Chegar aqui e sem esse tipo de informações que tu corretamente estás a dizer e tentar, se calhar teoricamente, impor uma lei que na teoria, tudo bem, até faz sentido em termos dos direitos de quem adota, mas depois aos olhos da sociedade não vai ser bem recebida. E tu podes fazer a lei mais justa de todas. Se a lei não for bem recebida pelo povo que a tem que obedecer, é uma má lei. Mas se formos ver pela questão religiosa, como é que explica, por exemplo, que Israel, ou a Áustria, ou a Alemanha tenham a coadoção? Israel, por exemplo, é um país altamente religioso. É a Terra Santa. É a Terra Santa. Isto Como é é, um paradoxo. nesse caso, como é que se justifica Não, esse Filipe, argumento? o argumento pode ser o religioso, o argumento pode ser o moral, pode ser o do conservadorismo da sociedade, pode ser qualquer um que queiram pintar de todas as maneiras para ele parecer o mais bonito aos olhos de quem o ouve. A verdade é esta, é uma questão de igualdade e discriminação. Igualdade e discriminação hoje em dia já não são bem vistas, graças a Deus. Mas depois têm que ser maquilhadas. E são maquilhadas com... Olha, ser aqui a coisa que acha que os outros não vão gostar. Porque dizer uma lei que todos dizem que é justa, que pode ser boa, mas se calhar não deve ser aprovada porque os outros não vão gostar. Mas que coerência é esta? É assim, é fácil fazer esse tipo de interpretações. Eu não disse que uma lei não deve ser Tu aprovada. acabaste de dizer, a melhor das leis pode correr mal Exatamente. se a maior parte da sociedade estiver contra. Pode correr mal, obviamente. As coisas não são tão taxativas Então assim. assim não se legisla, todas as Não. leis podem correr mal. Quando uma pessoa está a interpretar e quer interpretar as coisas dessa maneira, então também não consegue diz chegar a mal. lado nenhum. Então diz mal. O que eu te expliquei e volto a dizer é Por favor. este tipo de situações têm que ser muito bem analisadas e talvez com aquilo que o Filipe estava a falar da falta de informação, se esta lei passar e se não for bem explicada e não houver boa informação, a população pode não a receber bem. Isso é sempre mau. Não é eficaz. Tu podes ter... Define como é que a população pode não receber bem esta lei. Eu não estou a perceber. Obviamente ir contra a lei, não gostar desse tipo Mas como é que a de população medidas. pode ir contra a lei? Mata os casais homossexuais que adotarem? Como é que eu posso ir contra uma lei que não me afeta a mim? Como é que a população pode ir A contra senhora contra a lei? Maria, muito católica, Como é que, quer ir como é contra... que a população pode ir contra a lei? Não diz uma lei deste Não tipo, sabe. diz-me tu, não. Então pode fazer manifestações, pode fazer levantamentos populares, pode fazer tudo. A opinião pública pode começar a dizer que não concorda, etc. Isso não é assim. E então? assim, Então, podia-se- isso assim chama-se podia-se- democracia. assim podia-se fazer as leis que se quisesse. A não fazer isto com este governo há 3 anos, e então? Bem, e se calhar o governo vai-se embora por causa disso. Vai-se embora daqui, já só falta um ano. Há um dado curioso que é feita uma série de análises da opinião pública. Se concordavam com a adoção de crianças por causa de homossexuais. O Jornal Público fez ao longo da semana, desde que foi aprovada uma análise, 70% concorda que deveria ser permitida a adoção plena. O argumento principal é que os mesmos direitos dos casais hetero para os casais homossexuais. Outra 5% sim nos termos em que foi aprovada, porque Portugal tem sempre algo em que é avançado, e não discorda de qualquer adoção por casais homossexuais, teve 25% em que o argumento principal é o interesse é defender o das crianças e não o dos adotantes. Esta não é a questão principal. Quem é que daqui tem mais direitos? É as crianças ou é as pessoas que querem adotar, sendo que ambos têm direitos? Isso não tenho dúvidas que são as crianças. Isso aí não ponho em causa.
Nem acho que isso se deva pôr em causa. Quem é que tem mais direitos? É a criança que é desprotegida e que não tem ninguém que a defenda, ou é quem vai adotar? Não, o que tu pões em causa é que os interesses da criança deixam de estar salvaguardados para ela estar Nada disso, não foi nada disso que eu disse. Não é nada disso que eu disse. A pergunta que me foi perguntada foi se entre os direitos de quem adota e os direitos de quem é adotado, o que é que prevalece? E aquilo que eu digo e reafirmo, os direitos das crianças estão em primeiro lugar. Concordo é isso que eu contigo, disse. concordo Então, contigo. pronto. O que eu digo é, eu não vejo nenhum direito da criança posto em causa por ela ser adotada por um casal homossexual. Eu vejo que é preciso ter cuidado e é preciso analisar isto de uma forma que não foi feita na Assembleia da República. Mas que tipo de cuidado? É preciso ter cuidado com a forma como a lei vai ser feita e não abrir este tipo de situações assim. Olha, lembrámos-nos agora de fazer isto e vamos embora. Não concordo com este tipo de coisa. Acho que as coisas devem ser feitas. A maior parte da população ainda não percebeu bem que tipo de projeto de lei é este. Porque isto veio do nada. Isto eu não me lembro sequer de ter ouvido falar disto. Quer dizer, isto veio do nada. As coisas não são assim. As coisas têm um período de discussão da opinião pública. E não teve. Isto foi aprovado na Assembleia da República e eu não vi isto discutido em lado nenhum. É isso que eu estou contra. A forma como a coisa está a ser feita. Não é propriamente o conteúdo, mas a forma. Não concordo. Vamos passar para outro tema que é também principal. O fim do campeonato nacional. O Porto ganhou o campeonato, o Benfica perdeu a Liga Europa. Temos algumas perguntas de alguns ouvintes em relação ao tema, perguntas interessantes. João Pedro de Almancil pergunta: é justo dizer que Benfica foi melhor que o Porto ou vice-versa? Pedro Cabrita. É assim, olhando só à emoção e olhando ao tipo de futebol praticado pelos dois clubes, diria que sim, o Benfica foi melhor do que o Futebol Clube Porto e merecia ter ganho o campeonato. Mas depois vou às estatísticas e reparo que o Futebol Clube Porto não perdeu. Não perdeu, empatou na Luz e ganhou em casa. É invencível. Portanto, não é assim tão injusto que o Futebol Porto seja campeão. Se formos falar, por exemplo, de questões de arbitragem, por exemplo, neste último jogo, sim, houve favorecimento do Futebol Porto. Também se falou em favorecimentos do Benfica no jogo contra o Sporting e outros. Mas não podemos dizer taxativamente que foi injusto o Futebol Porto ganhar, porque lá está, o Futebol Porto não perdeu um jogo. Pedro Filipe, Manuel Antunes de Portimão pergunta: diz-se que Vítor Pereira só é campeão porque Jorge Jesus falhou. Isto está correto? Sim, eu acho que houve muito de mérito do Benfica e acho que a prova disto é que o próprio Vítor Pereira já tinha mandado a toalha ao chão. Hoje em dia já ninguém se lembra, mas há 2 jornadas atrás, quando o Benfica ganhou o Marítimo, o Vítor Pereira disse que o título estava entregue e até disse que tinha sido sujinho. E hoje em dia já foi um campeonato espetacular, disputado até ao fim, 2 excelentes equipas, dos melhores campeonatos que ele já viu. Por isso, se até o treinador do Porto já tinha entregue, já tinha tirado a toalha ao chão, tinha entregue o título ao Benfica, é de facto de mérito da equipa do Benfica, não sei se só de Jorge Jesus, também há de ser dele, que reanima o Porto, não é? Que faz com que o Porto volte a pensar em título, quando já estava aliado da luta. Muito rapidamente, quem merece ficar? É Jorge Jesus no Benfica ou Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto? Se olhássemos aos resultados, não é? Jorge Jesus teria que sair do Benfica, não é? Porque há 3 temporadas que não vence o campeonato, e o Vítor Pereira, obviamente, que deveria continuar no Futebol Clube do Porto, porque lá está, Vítor Pereira ganha 2 campeonatos com uma só derrota. E se fôssemos olhar só aos números, o Vítor Pereira é um excelente treinador, quer dizer... Pois, mas ele é mal amado no Dragão e eu acho que independentemente do resultado final deste campeonato, a sentença... Sim, também acho que sim. Jorge Jesus em princípio irá ficar e Vítor Pereira de certeza que irá sair. Bom, e agora vamos ao tema livre desta semana, que é da autoria do Filipe Carvalho. O Jornal Expresso noticiou esta semana que a gestora e administradora do Banco Banif, Conceição Leal, recebeu em 2012 um prémio de gestão de 533 mil euros, o que se junta a um salário anual de 448 mil euros, ou seja, cerca de 37 mil euros por mês. Esta senhora ganhou o triplo que o próprio presidente do banco e só não ganha a Ricardo Salgado, o mais bem pago do país, por muito pouco, cerca de 100 mil euros. Ora, eu não percebo nada de banca, nem de gestão, ou como fazer a economia de um país melhorar, mas sei que ninguém é assim tão bom. Ninguém trabalha assim tanto, ninguém merece um prémio destes, ninguém se esforça tanto para que um banco possa servir os seus clientes. Ninguém saberia o que fazer com 533 mil euros, mas uma coisa eu tenho a certeza: Conceição Leal vale ouro. Se calhar o governo devia contratá-la, só tem de lhe pagar 15 ordenados mínimos de um funcionário público. Da nossa parte, quero agradecer-vos aos dois por mais uma conversa animada aqui no Olhar de Lince. Muito obrigado pela vossa companhia. Podem voltar a ouvir o programa na quinta-feira ao final do dia. Se tiverem alguma dúvida ou se tiverem algumas questões que gostassem de ver colocadas, podem sempre enviar um e-mail para olhardelince.fm@gmail.com.
Da parte do Pedro Filipe, do Pedro Cabrita e da minha, Filipe Carvalho, tenham uma boa semana.